Paz do Senhor, meus queridos irmãos, como que vocês estão? Já se passaram alguns dias desde que nós fizemos o nosso compromisso de oração, foram 3 dias de jejum e oração, e eu estava preparando meu coração para gravar esse vídeo, para dizer como foi a nossa experiência. Eu digo a nossa porque eu fiz aqui em casa com meu esposo, e foi algo assim realmente muito especial. Primeiramente, eu fiquei muito surpresa, né, com a repercussão, a forma como o primeiro vídeo de convocação se espalhou, né, e realmente aconteceu o que o Senhor estava falando no meu coração. Apenas faça o vídeo, eu vou fazer chegar aos corações certos, né? Então eu não sei como que foi os seus 3 dias, mas eu tive alguns retornos e eu fiquei muito feliz com algumas coisas que o Senhor foi ministrando e trabalhando no coração de algumas pessoas, né? E, enfim, foi um tempo precioso. Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo nesses 3 dias. O Senhor realmente veio e nos encontrou e falou conosco de uma maneira muito simples, muito nada do que nós não sabemos, mas o Senhor estava nos despertando, porque, como eu disse no primeiro vídeo, né, nós muitas vezes estamos muito distraídos com as coisas deste mundo, e o Senhor precisou nos relembrar qual que é o nosso propósito aqui, por que que nós estamos aqui na Terra, por que que o Senhor nos escolheu, por que que nós somos filhos dele. E o primeiro dia de oração, queridos, eu lembro que eu orava e eu falava: Deus, nós temos sede de Ti, nós temos sede, nós temos fome da Tua palavra. E eu falava isso repetidamente. E, e então eu comecei a orar, nós colocamos louvores, adoramos ao Senhor e deixamos o Espírito Santo de Deus mover os nossos corações. E de uma maneira muito especial realmente aconteceu como foi proposto. No primeiro dia o Senhor mostraria, né, para cada um de nós, né, assim, o que a gente precisaria mudar em nós, né, para termos um coração consagrado diante da presença do Senhor. E confissão de pecados, se entregar, né, abrir mão daquilo que nós somos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que o Senhor pudesse vir e nos mostrar aquilo que precisava ser corrigido, para então nós entrarmos na batalha de oração no segundo e no terceiro dia. E isso aconteceu, né? O Senhor ministrou algo muito especial no meu coração. E separadamente também no coração do meu esposo, né? Então, e foi muito legal porque nós trocamos um com o outro. Eu falei: uau, olha, o Senhor falou isso, que eu preciso melhorar nisso, que eu preciso mudar isso. E foi muito, muito especial. Mas, como eu disse no começo, no início, eu disse que eu orava e eu pedia: Senhor, nós temos sede de Ti, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. E quando eu abri a Bíblia, meus queridos, quando eu falei: Senhor, fala conosco na Tua palavra, e o Senhor me levou em Isaías 55, né? Não que eu faça isso, né, o tempo todo, né, de abrir a Bíblia, mas há momentos em que a gente sente a direção do Espírito Santo de Deus de que tem que ser dessa maneira, né? Porque com Deus a gente não existe regras, né? Existem princípios, mas não existem regras. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha da maneira que ele assim quiser, com quem ele assim desejar. Isaías 55 diz assim, né? A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e a todos os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor respondendo aqui a nossa oração, dizendo: venha, o convite é para todos, o convite é para todos, né? E ele continua dizendo: por que gastais o seu dinheiro com aquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não te satisfaz, né? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleiteis com finos manjares. E aí o Senhor continua dizendo, esse capítulo de Isaías é tremendo.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Né? E porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tremendo, meus irmãos, né? O Senhor nos chamando mesmo, nos convidando a entrar na presença dele, assim, com ele tem tudo para nos oferecer. Você que tem sede, você que tem fome, você que precisa de direção, você que precisa de entender os sonhos que eu tenho para sua vida, né? Então foi tremendo. Eu louvo a Deus por essa palavra maravilhosa. E no segundo dia, a, a oração era para que o Senhor mostrasse a cada um de nós individualmente o que nós deveríamos fazer diante de tudo que tem acontecido, diante da sociedade. E o Senhor foi muito claro no meu coração, muito, muito simples. E Ele disse: eu só preciso que vocês abram a boca e falem do meu amor. É só isso. É só isso. As pessoas, elas precisam saber que existe um Deus que ama, que perdoa, que salva. Se vocês não falarem, as pessoas não vão saber. Apenas falem. E é o básico, é o simples. Não precisa de grandes eventos, não precisa de grandes coisas. Não, simplesmente digam a elas que que nós somos criação do nosso Deus, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que ele voltará. O Senhor falou claramente isso ao meu coração. Nós temos que falar, nós temos que usar os recursos que nós temos para fazer as pessoas entenderem que existe um Deus que pode livrá-las de toda essa situação em que o mundo caótico está. Né? E uma coisa que tocou meu coração é que muitas vezes a gente não percebe, né, nas igrejas, e a gente observa que fala-se muito, né, sobre a morte e a morte e a ressurreição, mas quase não se prega a vinda de Jesus. E o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração e ele falou: assim como João Batista foi enviado, separado por Deus para preparar os homens para a primeira vinda de Cristo, nós, da geração da graça de Deus, nós somos escolhidos por Deus para preparar a segunda vinda de Cristo. Nós temos que pregar a segunda vinda de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso. É para isso que o Senhor nos quer aqui na terra, para preparar os corações para essas pessoas se encontrarem com o nosso Deus. E aí o texto que veio ao meu coração nesse momento, né, de Romanos 10, que diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, esse texto falou ao meu coração e eu entendi o que o Senhor quer que eu faça, eu, Mary, faça. Né? Então eu vou criar algumas estratégias de simplesmente anunciar e dizer para as pessoas, cartas, vídeos, alguma coisa, para os meus amigos, criar estratégias para que eles saibam que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que ele logo em breve voltará. O Senhor só quer que nós anunciemos isso, meus queridos. Não precisa de marabolismo, não precisa de nada demais. Simplesmente que pregue a verdade, que pregue a palavra. E no terceiro dia, o Senhor falou comigo com a igreja, né, o que a igreja deveria fazer para se posicionar em relação a tudo que tem acontecido. E a resposta do Senhor em sua palavra foi em Isaías 48, dos versículos 16 ao versículo 19. Né? E assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também
A tua posteridade seria como a areia, os teus descendentes como os grãos da areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. O que o Senhor falou ao meu coração em relação ao terceiro dia, meus queridos, é que a igreja de Cristo precisa voltar urgentemente para a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos encontrar ao Senhor na sua palavra. Nós precisamos dedicar a nossa vida em leitura devocional, igreja, incentivar os membros a lerem a Bíblia. O Senhor quer isso. É só isso que o Senhor espera de nós, esse posicionamento. Igreja, volte para a palavra, volte para a palavra de Deus, estude a palavra, faça devocionais com a sua família, faça devocionais individualmente. O Senhor quer falar conosco, mas nós temos que abrir esta palavra e realmente buscar o que Deus tem para nós. E aqui ele fala, olha, se você tivesse me ouvido. Olha que tremendo, queridos. Olha que bênção que há por trás de quando nós ouvimos ao Senhor. Se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos, diz o Senhor, então seria a tua paz como um rio. Olha que promessa tremenda, queridos. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas se apegue a essa palavra. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Eu tenho certeza que você tem mais do que uma Bíblia na sua casa. Leia, absorva isso, peça ao Espírito Santo de Deus para te moldar, para te falar, para te ensinar o que Ele quer para a tua vida. Igreja, volte para a palavra. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe seu coração. Essas foram as 3 coisas que o Senhor ministrou claramente ao meu coração e eu estou realmente buscando seguir isso junto com meu esposo aqui em casa. Nós estamos decididos a obedecer ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.